Valente, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da nossa maravilhosa Rádio Bengo. Antes de mais, agradecer por mais uma vez receberem-me aqui de forma tão calorosa. É sempre muito bom estar aqui. Posso dizer que é bom estar de volta em casa, né? E espero que consigamos então desenvolver esta conversa de uma maneira muito acessível. Quero dizer que desenvolver esta conversa de tal maneira que não entendam apenas aqueles especialistas no direito, mas todas aquelas pessoas, inclusive, que não fazem direito, conseguem entender. Então, daí já peço ao Filipe que não pode, né, impor aquela pressão quando precisar simplificar e descodificar certas questões, né, que parecerem assim mais técnicas, e dizer que estou feliz mesmo por estar aqui. Desejar então um bom domingo a cada um que estiver a ouvir. Muito obrigado. Então, Heitor, vamos começar por saber melhor a união de facto. Qual é o conceito que traz? Ok. Muito obrigado, Filipe. Falar da união de facto, antes de mais, é dizer que é um tema bastante pertinente em Angola, na nossa sociedade mesmo, porque há muita gente que vive unido de facto sem saber. Mas então vamos tentar perceber o que é que há no cerne disto. Quando nós falamos da união de facto, num conceito assim vulgar para a nossa compreensão, vamos dizer que é a coabitação contínua e voluntária entre homem e uma mulher com o intuito de firmar um núcleo familiar. É sinônimo de viver maritalmente? Não necessariamente. Por quê? Porque quando nós falamos da união de facto, nós estamos a falar de um instituto jurídico. Então, por mais que nós tenhamos assim aquilo que é a percepção desta coisa, é a lei que nos diz quando é que estaremos perante a união de facto e quando é que não. Logo, exige que nós conheçamos então os requisitos para podermos falar que estamos perante a união de facto ou não. Tá bem. Estaremos em união de facto, ou é considerada união de facto aquela coabitação, como nós dissemos, ou estabelecimento voluntário entre as partes, com o intuito de estabelecer um núcleo familiar, quando esta união, esta convivência, antes de mais, e nos termos do artigo 113 do Código da Família, temos que ter certeza que as pessoas coabitam de forma ininterrupta, isto é, constantemente, sem qualquer pausa, durante um período de 3 anos ou mais de 3 anos, nunca inferior. Tem que se fazer a prova da singularidade, isto é, ter certeza que durante este período a pessoa não tem um casamento ali do outro lado, não tem uma outra convivência com uma outra pessoa que também podia ser reconhecida possivelmente como união de facto, e é necessário que se faça a prova de capacidade matrimonial. Esta tal capacidade matrimonial é a capacidade de alguém poder perfiliar, ou seja, a capacidade de alguém poder celebrar um casamento ou uma união de facto. Então, dentro desta capacidade, é necessário que nós verifiquemos aspectos como a idade núbio. É necessário que esta pessoa tenha idade para poder celebrar esta união de facto, né? Que nos termos do artigo 24 do nosso Código Civil nos diz que é a partir dos 18 anos, mas também comporta a exceção da emancipação, né? Nós depois vamos olhar para outros aspectos, como por exemplo, ter certeza que não estão verificados impedimentos absolutos ou relativos. O que é que são isso? Impedimentos absolutos, nós aqui estamos a falar de situações que, quando verificadas, não permitem que o indivíduo celebre uma união de facto ou um casamento com seja quem for. E aí estamos a falar, por exemplo, da questão do casamento. Se o Filipe já contraiu um casamento ou tem uma união de facto reconhecida, não lhe permite celebrar um casamento ou uma união de facto com uma outra pessoa. Então é um impedimento absoluto. Ou, por exemplo, as questões de questões psíquicas. Um interditado, por exemplo, um demente. Não podemos, o Estado não permite que uma pessoa nessas condições celebre casamento ou união de facto, seja com quem for. E depois temos os Valente, relativos. acaba falando de um aspecto muito importante. Sim, sim. Nessa condição em que a pessoa
não lhe é permitido celebrar o casamento, não é? A união de facto, mas que vive durante muito tempo com uma outra pessoa Sim, e que a condição não lhe permite celebrar essa casamento. união, o casamento. Está bem. É como dissemos, verificados esses impedimentos, não se pode permitir o reconhecimento desta união, seja por casamento ou por união de fato. Vou falar um pouco sobre os impedimentos relativos, que são aqueles impedimentos que simplesmente proíbem que a pessoa celebre um casamento ou uma união de facto com aquela pessoa em específico. Não no geral, mas com aquela pessoa em específico. Por exemplo, os graus de parentesco, né? Eu não posso casar com a minha irmã, por exemplo. Não é permitido. Agora, é importante também dizer que esta união de facto precisa ser reconhecida. A união de facto não pode ser algo que fica só assim no vazio. E é dali onde nós depois vamos caminhar para falar das questões, por exemplo, de ruptura, como levantamos aqui já, ou para aquelas questões de morte, né? Então, a nossa lei, particularmente o Código da Família, ele vem nos dizer que a união de facto pode ser reconhecida voluntariamente ou então por ruptura ou por morte. Voluntariamente é sempre que as pessoas que estão em vida dirigem-se ao registro civil e eles estão cientes, fazem prova da singularidade, prova da capacidade matrimonial e tudo mais, prosseguem junto, cumprindo todos os requisitos legais para terem esta união reconhecida. Mas nem sempre é assim. E como o Filipe colocou já a questão, quando nós estivermos perante uma situação onde os unidos de facto, um deles, na verdade, falece, que é algo que acontece muito, um deles falece, a outra pessoa, uma vez que reunidos todos aqueles requisitos que apresentamos, esta pessoa precisa, para já, a nossa lei exige que tais processos sejam acompanhados de um representante legal, né? E dirigir-se ao registro civil com o seu representante legal, estamos a falar de advogados. O mais importante é que estejam reunidos aqueles requisitos. Se estiverem reunidos, vai ser reconhecida. E por que precisa ser reconhecida? Por que interessa fazer este reconhecimento? Interessa reconhecer a união de facto, ainda que por morte, por causa dos efeitos principalmente patrimoniais. E vamos trazer aqui para as situações que nós conhecemos e muito bem. E talvez levar mais para o lado feminino, que é o mais constante. Uma dada senhora conviveu muito tempo, viveu maritalmente, como nós chamamos, com o seu marido, suponhamos uns 5 anos, inclusive tiveram filhos, o marido perdeu a vida, a família do marido vem, quer tomar posse dos bens do seu dito marido, né? E ela simplesmente vê-se impossibilitada de fazer qualquer coisa. Já sabemos nós que os filhos têm direito à herança dos pais, independentemente de testamento ou não. Mas depois fica a questão, e eu então, que vivi com esta pessoa esse tempo todo? Então, com o reconhecimento desta união de facto, eu posso ver os efeitos patrimoniais cumpridos, eu posso ver realizados esses efeitos matrimônios. Que efeitos patrimoniais são estes? Por exemplo, a participação dela, ou seja, a participação dela naquilo que é o processo sucessório. É importante salvar aqui algo, que a união de facto tem os mesmos efeitos que o casamento. Então, ela vai ser tratada como se de cônjuge se falasse, nos termos do casamento. Quando alguém morre dentro do casamento, o cônjuge sobrevivo tem direitos à partilha dos bens. Então, de igual modo, na união de facto, nós podemos verificar a mesma coisa quando reconhecida resultante, né, da morte de uma das partes. Mas é sempre melhor reconhecer em vida. Filipe, é sempre melhor reconhecer em vida. Por quê? Nós vivemos numa sociedade onde nós temos pessoas que têm o funge 1, funge 2, funge 3.
Esses três podem estar reconhecidos. Não é tão fácil assim conseguir o reconhecimento, porque todas elas vão querer provar que durante o tempo que o senhor esteve em vida, viveu com elas, esteve na casa, tinha uma relação de cama e mesa, provavelmente tiveram filhos. Mas Agora, aí onde também não teve filho, por exemplo, e viveu mais de 3 não, anos. mas a questão do filho não é condição. Ok. Porque o artigo 35 da Constituição, quando nos fala do reconhecimento, ou seja, da constituição familiar, ele fala de duas questões. Ele diz que pode ser por via de casamento ou união de facto e é entre homem e mulher. Não estabelece filho como requisito. Então, Ok. tendo filho ou não, Mas os africanos já sabem qual é o costume. o nosso costume A senhora normalmente e por cima se- ainda não tem. ainda nem tem filho, mas Ok. quer qualquer coisa. Mas não é requisito. E até nós temos que lembrar que o direito da família, prezando pela família, tem que ter em conta os aspectos da própria vida humana. Há pessoas que, nos termos da medicina, estão impossibilitadas de fazerem filhos. Então, será que essas pessoas estarão sempre merecedoras de menos direitos? Não pode. Não pode. Então é daí que acreditamos que o legislador foi feliz em não colocar o filho, ou seja, as relações de filiação, como um requisito para reconhecimento da união de facto ou do casamento. Blindas também a união, mas também tem o reconhecimento por ruptura. A pessoa sim abandonou-me. E vejo que essa pessoa tem interesse em perfilhar com uma outra pessoa. Eu posso lutar, né, mediante o meu representante legal, advogado, para conseguir ter reconhecido a minha união de facto por ruptura. E aí já não terei mais os efeitos pessoais, né, o dever de lealdade, o dever de coabitação e tudo mais porque houve ruptura. Mas eu terei também os efeitos patrimoniais. Os efeitos patrimoniais me serão assistidos. Uma outra coisa também que é importante dizer é que, com o registro da união de facto, ela goza de efeitos não só dentro do património, mas ela produz um efeito que eu vou tentar aqui utilizar assim em termos mais simples. Ela produz quase um efeito de blindagem deste núcleo familiar. Eu reconhecendo a minha união de facto, Filipe, ainda que esta pessoa depois decidir que não me justifica, como acontece muitas vezes na nossa sociedade, ele está a trabalhar no Bengo, depois é escalado ou transferido para Kwanza Norte, por exemplo, não dá justificação nenhuma à mulher e lá começa a constituir outra família. Eu, se tenho a minha união de facto reconhecida, impede que esta pessoa celebre casamento ou união de facto lá onde ele foi. Então blinda esta minha união. Na sintonia Ngando. Bom, na nossa sociedade, normalmente, são situações que vamos verificando no dia a dia. Sim, são. Daí também a razão de muitos conflitos. Muitos conflitos, principalmente porque nós vivemos numa sociedade onde a cultura jurídica ainda não está no nível que nós desejamos. Então, muita gente, por desconhecimento mesmo, não consegue ter acesso àquilo que, na verdade, já é seu por direito. Então, por isso é que nós vemos estes conflitos todos, na nossa sociedade. Mas também olhamos para o outro polo, da parte da pessoa que às vezes lesa o direito de outrem. Também vemos um certo desconhecimento. A pessoa pensa que por não estar casado, não celebrei casamento com esta pessoa, então não pode estar a me obrigar a muita coisa. Nós vemos até pessoas a dizerem que fiz o pedido. Está bem, fiz o pedido, mas ainda estou a refletir bem se um dia vou casar mesmo com esta pessoa ou não. Está bem, estás a refletir. Mas enquanto refletes, tu vives maritalmente com esta pessoa. Então, vivendo maritalmente com esta pessoa, como nós dizemos na gíria, vivendo maritalmente, a pessoa vive como se de cônjuge se tratasse. Então, não é justo que esta pessoa que fica aí do outro lado não tenha os direitos a que lhe são assistidos.
uma mensagem para a população que quer saber um pouco mais sobre os seus direitos nestes termos. Podia, por favor, repetir a questão, Filipe? Qual a mensagem que deixa para as pessoas? A mensagem que eu deixo às pessoas é: não vivam na incerteza e não vivam na falsa certeza. As pessoas às vezes ficam preocupadas porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Também é possível, a pessoa pode obter um atestado de pobreza por parte da administração e recorrer à ordem dos advogados para conseguir algum auxílio. Então, hoje em dia já há vários mecanismos. Já há vários mecanismos para a pessoa obter o seu direito assistido. Então, é o que eu recomendo às pessoas. Vamos registrar as uniões de facto. Está tudo claro? Foi tudo esclarecido. E foi um aprendizado. Aqui foi que ama. Que bom. Que bom. tem Funjo 1 e 2. Está aqui a oportunidade. Bom dia. Tem alguma bom preocupação? Bem, até eu acho que ele estava o doutor estava dentro da minha mente. A pergunta que eu poderia fazer ao doutor a respeito mesmo uma maneira assim menos burguesia, que ele já informou, já tem um processo que pode, mesmo não tendo a possibilidade, e já foi esclarecido, mas Funge 1, Funge 2, depois. Não, é só Funge 1. Muito obrigado então, até o próximo domingo. Muito obrigado igualmente e desejar continuação de bom domingo aos nossos ouvintes e aqui aos nossos convidados também na rádio. Obrigado, Filipe. Muito obrigado. Domingando sempre consigo. 87.9 em FM. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too shy, you don't fit for